vamos começar a nossa navegação de hoje, como a senhora Elia falou. Vamos navegar pelo norte da Europa, e para isso eu quero convidar a Roberta Pérez, da Nordic Ways, que mora em Estocolmo. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ximene. Bom dia, João. Bom dia, Roberta, bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Vou aqui transferir para você, Roberta, o controle da minha apresentação, só um momento. Para mim já está ok. Agora está passando. Aqui. Então, bom dia a todos, eu sou a Roberta, o nosso escritório é aqui em Estocolmo, então eu estou nos países nórdicos, né, nessa região do Mar da Europa. Para a gente começar, então, situando aqui o Brasil e a região que a gente vai explorar, para onde tem os cruzeiros, os roteiros que vão ser descritos hoje, inclusive essa região do Mar Báltico, que a senhora Elia estava comentando, também está aqui para baixo. Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida, é muita coisa, mas a gente vai tentar deixar aí uma... Deixa eu ver se ela está passando. Também está passando. Isso. Bom, então se a gente olhar o mapa com outra perspectiva, ou seja, uma perspectiva do Ártico, nós estamos englobando essa região do norte da Europa, nós vamos até o arquipélago de Svalbard, nós temos aqui a Islândia, e também tem cruzeiros que eu vi que vão à Groenlândia. Então, basicamente, essa região do Mar do Norte, do Barents e do Báltico que nós estamos explorando no dia de hoje. Então, são regiões que o que a gente faz em terra, né, não, além da navegação, nós temos muita área livre, muito relação intercultural com a natureza local, então nós temos animais diferentes, alimentação diferente, espetáculos da natureza, como, por exemplo, no Alto Verão, o sol da meia-noite, ou seja, uma região que não escurece por algumas semanas do ano, e você pode fazer extensão em algumas cidades que são porta de entrada de alguns dos cruzeiros. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Dinamarca. A Dinamarca tem Copenhague como uma grande entrada ou término de vários cruzeiros, e a Dinamarca é um país com quase 6 milhões de habitantes, é um arquipélago pequeno, se nós não considerarmos que a Groenlândia e as Ilhas Faroe também fazem parte da Dinamarca. Então, aí sim, o país se torna um país enorme. Um idioma local, uma moeda local, e aí existe algo na Dinamarca que faz ele ser um país único, que é um conceito, é uma palavra que se chama o hygge. O hygge é o viver bem, é saber valorizar aqueles momentos da vida, é você ter uma pausa do trabalho, estar com seus filhos, passear de bicicleta, comer alguma coisa e sentar num café e ficar. Então, o dinamarquês, ele preserva muito bem esse equilíbrio do que é uma vida agitada do trabalho, com aqueles momentos em família e com os seus amigos, que são também muito importantes. A cidade, a capital, Copenhague, tem alguns símbolos muito conhecidos, como, por exemplo, o Parque Tivoli, que é um parque de atrações de diversões que está bem no centro da cidade. É a segunda maior cidade da bicicleta, a primeira é Amsterdã, depois vem a cidade de Copenhague. Nós temos a região do Porto, que faz passeios de barco entre os canais, a famosa Pequena Sereia, que depois foi história de Walt Disney, também está lá sentadinha no Mar Báltico, esperando, quem sabe, chegar o seu príncipe e transformá-la em um ser humano. E aí nós vamos, então, à alimentação dinamarquesa. Os dinamarqueses, eles são feras, é o país que tem mais restaurante Michelin fora da França. Nós temos vários chefes inovativos, e a gente não pode deixar de mencionar o Noma, que o Noma configurou por muitos anos entre o melhor restaurante do mundo, e a partir daí eu acho que foi ele impulsionou uma quantidade enorme de novos chefes a inovarem, a tentarem abrir pequenos restaurantes. Então, é uma cidade muito bacana para você experimentar diversos tipos de misturas, de aromas de culinária,
Então, Copenhague, para quem gosta de gastronomia, é um ponto muito importante da visita da cidade. Nós temos na parte cultural, por exemplo, nós temos essa ponte-túnel que liga a Dinamarca à Suécia, nessa região entre Copenhague e Malmö, que é uma das obras arquitetônicas mais importantes da atualidade. Ela recebeu vários prêmios pela inovação que tem uma ponte virar túnel. Nós temos o passado viking na Escandinávia, que está muito presente nessa região. Nós temos as histórias dos castelos da família real dinamarquesa, nós temos o castelo de Kronborg, que foi o mencionado por Shakespeare. Então, nós temos muita visita cultural para ser feita. Além de tudo isso, o design dinamarquês, que é muito conhecido, marcas como a Lego, Pandora, tem muita coisa bacana para se conhecer nesse país. O vizinho, então, a Suécia, se nós pensarmos nos portos que estão incluídos nos roteiros, eles têm alguns que passam pela região sul. A ilha de Gotland, nós também vimos roteiros que passam por ali. E a capital, Estocolmo, também é um grande hub de início e de final de viagem, ou seja, que você tem a capacidade de estender por 3, 4 noites adicionais no seu roteiro. A Suécia tem uma população um pouco maior da Dinamarca, são quase 11 milhões, 10 milhões e meio hoje, mais ou menos. Se fala o sueco, aqui se usa uma outra coroa, mas uma coisa muito importante ao viajante que estende o seu passeio na Suécia é que a Suécia é um país que não usa dinheiro. Aqui a gente usa cartão de crédito, a gente usa moeda eletrônica, ou seja, aplicativos. É muito ruim o uso de papel moeda. Os suecos estão tentando abolir isso no futuro. Então, isso é uma dica importante para quem vai viajar para a Suécia, é que você não precisa fazer o câmbio, traga cartão de crédito, que é mais fácil. A palavra-chave, a palavra que se usa muito, é o momento do fika. O fika seria o momento do cafezinho, aquela pausa, mas ela é uma pausa importante da sua vida. Você usa o fika para encontrar os seus amigos, para dar um espaço de tempo entre um momento de trabalho e o próximo, para você se conectar com a natureza, para você falar de outros assuntos e experimentar alguns dos pratos tradicionais da culinária sueca, que geralmente significa muito açúcar. A Suécia é um país de inovação, a Suécia é um país de muitas invenções, de muita indústria. O Brasil está cheio de empresas suecas, se você pensar Volvo, Scania, Tetra Pak, ABB, tem muita coisa, Spotify, então tem muita tecnologia sueca espalhada pelo mundo todo, mas é um país ainda muito bem enraizado em suas tradições. Então aqui nós temos algumas fotografias da cidade de Estocolmo. Estocolmo é uma cidade que ela está rodeada de águas, é uma cidade montada sobre 14 ilhas, você tem água do mar e água do lago, ou seja, um encontro de água doce com o mar Báltico, e as paisagens da cidade realmente são lindas. Aqui no cantinho nós temos um pouquinho de Gotland, essa fotografia com as roseiras e a praia, fica ali na região que nós mostramos no Báltico, que é a ilha de Gotland, a cidade de Visby é a capital, que é uma cidade murada, que é patrimônio da Unesco. E a Suécia, então, é um bom país para você estender um pouquinho mais a viagem. Assim, só horas para conhecer Estocolmo é muito pouco, é a maior capital dos países nórdicos. Então, aqui nós temos, por exemplo, o navio de guerra Vasa, que naufragou na viagem inaugural e depois ficou 333 anos submerso e foi retirado da água. O navio é 98% da sua qualidade original e é uma das peças mais lindas para se visitar num museu marítimo no mundo. O ABBA, que é muito conhecido, né, no mundo inteiro, também tem o seu espaço, que eu não posso dizer que é um museu, mas é um centro de interação, onde as pessoas podem cantar, dançar, ver o seu clipe, conhecer um pouco da história, ou seja, é um passeio divertido para se fazer, e a gente mesmo sai dançando, não está nem aí, não tem vergonha, quer ver o clipe, é muito gostoso. Seguindo, então, os pratos tradicionais que eu falei, nós temos o bolo da princesa, nós temos o semla, ou seja, os suecos são muito enraizados em tradição, inclusive o que comer, quando comer, que época do ano, como preparar. Então, a culinária sueca também está cheia de itens que a gente tem que descobrir. E alguns restaurantes são mais elegantes, outros são mais contemporâneos. O que é muito bacana de se ver nessa região dos países nórdicos é que a culinária
ela tem buscado ser inovativa e sustentável, ou seja, não se desperdiça nada, não se joga comida no lixo. Então, os pratos são, você pode pegar porções menores, você vê que a sobremesa tem, você vê se você quer, então, usa os ingredientes naturais. Então, isso é muito importante, essa nova tendência de você não desperdiçar na hora da alimentação. Às vezes eu perco o controle. E aí a gente segue, então, os roteiros dos cruzeiros, que a entrada, por exemplo, a Finlândia, eles passam no Báltico e chegam em Helsinki. Então, aqui, abaixo de Helsinki, nós temos o Mar Báltico, que é o caminho que o senhor Elia falou, que segue em direção a São Petersburgo. E a maioria dos cruzeiros, esse é o caminho que a gente vai ver, assim, a entrada da Finlândia, o conhecimento será a capital, mas as pessoas que quiserem estender a Finlândia, o país é enorme, então você chega aqui para cima, nessa região norte, que é onde você encontra a casa do Papai Noel, os passeios de husky, ou seja, a Finlândia, a Lapônia finlandesa, que é um atrativo muito importante para o país. O idioma é um outro idioma que se fala o finlandês, só que a moeda muda, então o finlandês usa o euro, que facilita um pouco. É um país grande com uma população baixa, não chega a 6 milhões de habitantes. A Finlândia ela é muito conhecida pelo design, e o finlandês tem essa característica, a palavra forte deles é o sisu, ou seja, a coragem, porque foi um povo muito dominado pelos suecos por muitos anos, e depois ele sofreu uma dominação russa. Ele foi um grão-ducado da Rússia e a sua independência só veio no século XX. Então, existe uma grande tradição do seu povo que é ligada à cultura sueca, mas também tem um bom tom de elegância que veio da época russa, e hoje os finlandeses são muito ligados à sua educação, é um polo de tecnologia muito importante, e o desenho é surpreendente. Então, nós temos um arquiteto que foi revolucionário e conhecido no mundo inteiro, o Alvar Aalto, ele tem vários edifícios que ele fez, alguns dos ícones importantes em Helsinki, que nós temos aqui no centro, a Capela do Silêncio, ela não tem janela, e você não pode falar, não tem oração, é só realmente para você fazer uma oração em silêncio. Ela é ecumênica, qualquer que seja a sua religião, você é bem-vinda nessa capela. Nós temos também a igreja que foi feita, esculpida dentro de uma rocha. A última foto aqui você vê a vista aérea dela, com esse teto com a iluminação, ou seja, a iluminação natural que entra, com um teto, uma cobertura de cobre. E esse aqui é um dos símbolos que eu mais gosto, do lado esquerdo aqui embaixo, essa é a biblioteca municipal de Helsinki, que é a cidade que fez o maior investimento em biblioteca nos últimos anos. Eles pesquisaram para entender o que a população precisava como biblioteca, e a biblioteca não tem só livros, ela tem uma área de gaming, costura, tem máquina, impressora de 3D, espaço de coworking, estúdio de música, estúdio de podcast, tudo gratuito para a população. E então, assim, vale muito a pena conhecer esse espaço cultural que se chama Biblioteca na Finlândia. A catedral que nós temos aqui é a Catedral Luterana, mas a cidade tem duas catedrais, a luterana e a ortodoxa, então, para tentar acomodar as duas religiões que são importantes no país. E a alimentação finlandesa também tem se renovado bastante, então os chefes eles estão mais curiosos, eles vão buscar aprimorar os detalhes. Muito importante que em terra, em toda essa região, a gente toma água potável da pia. A qualidade da água nos países nórdicos ela é ímpar, então assim, a gente não tem nenhum medo de tomar a água potável da pia. Claro que nas embarcações a gente não faz isso, mas em terra não tem problema nenhum. E aqui, então, o que o senhor Elia estava falando, que é essa conexão do Báltico, né? O Báltico ele vai se iniciar lá embaixo, na Dinamarca, ele segue esse braço aqui, beirando aqui a Suécia, e você entra aqui, você tem Helsinki, do outro lado do Báltico, na margem sul, você encontra Tallinn, e quando você chega assim no finalzinho, né? Porque o mar termina realmente aqui, onde você chega no porto de São Petersburgo, que está na Rússia, ou seja, a cidade imperial russa, que é realmente um espetáculo. Então, esse cruzeiro, além de Tallinn, você pode passar aqui por Riga, tem alguns que passam também pela Lituânia, então é possível você explorar com uma riqueza de detalhes e de história e tradições dessa região, e São Petersburgo, como tem sempre muita coisa para se ver, muito palácio, só o Hermitage demora muito tempo,
para ver, como o senhor Elia falou, né, tem ainda o relógio do Hermitage, do Pavão, que ele tem um momento que ele se abre. Então você precisa pernoitar. Por isso que a maioria dos cruzeiros, eles pernoitam na cidade de São Petersburgo para dar tempo das pessoas conhecerem todos os monumentos que a cidade possui. E aqui, então, nós temos mais algumas fotos. Aqui são umas fotos da cidade de Tallinn, para a gente entender. Tallinn também ela é patrimônio da Unesco, é uma cidade medieval. O centro da cidade, você tem a cidade alta e a cidade baixa, e você vai passando por aquelas construções que parecem castelinho, você chega na praça principal que tem uma feirinha. Então, é sempre uma surpresa muito agradável para as pessoas se encantam com a cidade de Tallinn, é realmente entrar num conto de fadas. E aqui, então, nós chegamos à exuberância de São Petersburgo. Então, São Petersburgo, ele é o ouro do Báltico. Nós temos muitos palácios, né? O Palácio de Catarina, o Palácio de Pedro, o Palácio de Verão. Então, tem muito palácio para se conhecer. E toda a história russa, a literatura russa, que é presente também, Dostoiévski, ele morou aqui. Então, você tem muito que conhecer. Vale muito a pena. E quando você faz o cruzeiro, se organizar com os passeios, para você não perder nada do que tem nessa cidade maravilhosa. A Islândia. A Islândia tem sido um país muito falado para o turista, né? O turista descobriu a Islândia. Nós temos aí, entre os roteiros, um cruzeiro que dá a volta na Islândia, o que é muito bacana, porque é um país que faz realmente a circular, e você fazer ele navegando também é uma experiência muito legal. A capital, Reykjavik, fica, então, na costa oeste. Não tem muita gente morando por lá, então são 360 mil habitantes, mais ou menos. O idioma, ele é o antigo idioma escandinavo, é o islandês, que também não se comunica com o resto da Escandinávia, e tem a sua própria moeda. A Islândia, a gente tem uma novidade fresquinha. A Islândia reabriu o seu país hoje, e a Islândia já reabriu fora da fronteira Schengen. Então, para quem vem dos Estados Unidos, de qualquer outro país, é possível vir se você já tem o certificado que já está vacinado. Então, essa é a ideia que está se pensando em adotar o resto da Europa, uma vez que as pessoas já estão vacinadas, elas já estão liberadas a viajar, e a Europa também está discutindo, a partir de ontem, começou essa discussão para ver como vai fazer esse documento digital para liberar a entrada nos países. O conceito islandês forte são as sagas vikings, então é o país que escreveu as sagas vikings, as tradições, então a gente sente muito isso. E outra coisa que é muito importante para o turista que quer viajar... Agora foi rápido demais. Deixa eu voltar. Eu perdi o controle. Xi, assume aí, acho que tenta voltar para a Roberta. Ele não está voltando para mim. Só um minutinho que vai tirar o seu... Vamos ver onde você parou aqui. Agora ele apareceu, estava na Islândia. Já fui parar lá na Noruega. Um pouquinho mais. Roberta, eu vou tentar subir para você. Qual que é o slide? O 27? Aqui? O 26. 26. Obrigada. Desculpa, acho que apertou muito rápido. Aqui, isso. Então, é um país que você tem a sensação que você voltou a um livro de geografia da escola, porque você vê os fenômenos geológicos ao vivo. Você vê o geyser, você vê a placa tectônica, você está próximo de um vulcão, você vê geleira, você vê a praia de pedras pretas, de diamantes transparentes. Então, é realmente uma aula de geologia com uma beleza incontestável. A Islândia, por isso, tem se tornado um grande hit do turismo. A gente vê aí no Instagram, é um país extremamente procurado aí entre os influencers. As suas cachoeiras são lindas. Então, também tem alguns cruzeiros que passam só por Reykjavik, e eu recomendo uma extensão à Finlândia de alguns dias para você poder conhecer um pouco da beleza desse país. Um dos outros atrativos que é muito conhecido é a Lagoa Azul, que está muito próximo do aeroporto de Reykjavik. Então, é um fenômeno termal, as águas são quentes, não importa a época do ano, e é realmente um efeito terapêutico
terapêutico, então é muito bacana. Aqui nós temos, então, a volta inteira, ou seja, a estrada, ela faz a volta, você pega a região sul, cruza até o oeste e vai até o norte da Islândia, ou seja, pelo centro dela são os glaciares, ou seja, não tem estrada que vai cortar esse caminho, você tem que realmente fazer a volta, e daí também a grande vantagem de você pegar um cruzeiro que já faz a volta no cruzeiro para você. Então, esse é um roteiro que também ficaria aí como um highlight para quem quer conhecer a Islândia. A Noruega é um país enorme, e é conhecido também pela magnitude da beleza incontestável desse país, ou seja, o país dos fiordes. Você tem fiord desde o extremo sul até o extremo norte. Então, entre os roteiros que eu vi, que tem roteiros que passam por Oslo, tem alguns roteiros também que começam por Bergen, e eu vi muita coisa começando em Tromsø também. A cidade de Tromsø já fica dentro do Círculo Polar, fica no Ártico, e é um bom caminho para se explorar essa região ártica, ou seja, o norte, que se mistura entre Noruega, Suécia e Finlândia. Então, você faz aqui um anel. Então, as pessoas que depois do cruzeiro quiserem estender por terra, também essa região é muito bacana para conhecer. Eu vi cruzeiro que vai pelo Barents, aqui em cima o mar se chama Barents, e segue até Murmansk, que é na fronteira com Kirkenes, já na Rússia. Então, também tem essa possibilidade de você navegar no Mar do Bacalhau. O Mar do Barents é o mar que é a residência do bacalhau. O bacalhau seco, ele vai para o Brasil a partir dessa região aqui, que são as ilhas Lofoten. A maioria dos pescadores, do processo de secagem e salgamento do bacalhau sai dessa região para o Brasil. Então, assim, é muita coisa para conhecer. Tem muito roteiro que fala, nossa, esse aqui só fica na Noruega, mas cada fiord tem a sua beleza, e você explorar essa região toda através de um cruzeiro te dá uma vantagem de como você se locomove. Por terra não é tão simples assim, porque é um país que preserva as estradas lindas, ou seja, não tem uma super autoestrada rápida que te liga de um lugar a outro, ou seja, tudo demora bastante por terra, e o visual que você tem do navio, ele é super importante. Então, eu sempre acho que a Noruega é um bom país para você fazer a rota marítima, tanto que nós temos isso como uma rota regular do dia a dia das pessoas. Então, as pessoas, elas circulam normalmente por essa rota marítima, porque por terra é um pouquinho mais complicado. O conceito principal deles é muito parecido com o dinamarquês, só que a palavra é diferente. Então, é o aconchego de você estar na floresta, na beira de um fiord, ou seja, a natureza é aconchego para eles, a paisagem é sempre muito importante, e qualquer pessoa, depois que vai à Noruega, entende muito bem o que significa esse conceito, porque ele está presente em todo lugar que você vai à Noruega. Quando você pensa na capital, a capital também tem símbolos arquitetônicos muito importantes. Hoje em dia, o Snorreta é um escritório de arquitetura conhecido no mundo inteiro, porque ele fez a Ópera de Oslo, que é esse edifício que nós temos aqui no centro, e agora fez o Museu Munch, que inaugurou esse ano. Eu ainda não fui conhecer, né? Quando a gente puder entrar novamente, meu primeiro da lista é conhecer o novo Museu Munch. E nós temos o Parque Vigeland, que tem várias esculturas, ou seja, o artista dedicou a sua vida para fazer esse parque. Então tem aqui a escultura clássica mais conhecida, que é o menino chorando, e todo mundo quer ver esse menino, mas na verdade o parque é muito cheio de esculturas. E você vê assim outros itens que são super importantes, tanto modernos quanto os mais antigos. Aqui, por exemplo, nós temos uma igreja que marca a transferência, a mudança da era viking para a era medieval, ou seja, quando a igreja chega na Escandinávia e começa a construir esses edifícios, né, os templos, o que os vikings não tinham, esses templos, e a igreja fala, não, é preciso ter o templo, o lugar de oração. E aí sim que começa a ruptura dessa civilização viking, quando eles começam a perder a sua identidade e passam a adotar o catolicismo na época medieval. A alimentação, nós temos excelentes restaurantes também, o que é muito bom na culinária norueguesa, assim, o peixe é fresco, né? O peixe é local, eles têm muito restaurante que espera o que vai se pescar naquele dia. Então nós temos alguns em Bergen que você nem sabe, o chefe vem na mesa e fala, olha, hoje eu recomendo esse, porque a gente pescou, tal. Então, assim, é muito bacana, é sempre uma grande experiência. A cozinha tem se transformado muito, eu penso nesses últimos 10 anos, o que a gente está vendo de transformação, de criatividade na cozinha,
é algo assim, se você veio há 15 anos atrás, nunca é demais retornar, porque você vai ver uma região muito diferente do que era tão clássica, agora a alimentação está muito moderna. O crustáceo, ele é um elemento importante da culinária. Aqui na primeira foto, por exemplo, nós temos o restaurante Cornélios, e ele fica em Bergen só por acesso a barco, e aqui você tem o chefe, então eles pescam todo dia no arquipélago, e você muito que tem ali os itens do menu sazonal, mas ele vem na mesa e ele sempre fala, olha, você não quer experimentar? Olha, eu trouxe esse, que esse a gente pescou hoje. Então ele vai conversando com cada cliente e faz aquele jantar assim, sempre algo diferente do anterior. O bacalhau, se come muito bacalhau fresco, né? Isso às vezes para o brasileiro é uma surpresa. A gente não tem tanto nessa região mais ao sul o bacalhau seco da maneira tradicional como a gente vê no Brasil. Para eles comem o screi de uma maneira fresca. Mas quando nós vamos ao norte, nessa região de Lofoten, onde tem o salgamento, que é mais feito para exportação, mas também nós encontramos para o consumo local, em escala um pouquinho menor do que a gente vê no Brasil. E aí, para complementar, alguns cruzeiros e principalmente de expedições que vão ao Ártico. O Ártico também tem sido um destino muito falado aqui para nós. As pessoas estão procurando viagens ao Ártico, querem ter esse contato com o urso polar e conhecer um pouco mais do que está sendo feito em Longyearbyen, que essa é a capital do Ártico, mas vocês vão encontrar também opções de cruzeiro que vão fazer a volta no Ártico. Então, você vai poder explorar essa região de uma maneira mais intensa do que você só ficar por terra, mas também ficar alguns dias em Longyearbyen também é muito bacana, porque é uma cidade que tem muita pesquisa, né? Esse estudo das águas que estão se aquecendo, o movimento do mar, esse degelo da calota polar, ele é todo feito a partir da estação de Longyearbyen, e também ali nós temos aquele depósito de sementes do mundo. Não é possível entrar para visitar, mas já tem um centro de atendimento onde as pessoas tiram as suas dúvidas e entendem o que se quer com esse projeto, né? Por que a gente está guardando? Esse é um dos depósitos, mas parece que é o maior que tem no mundo de uma segurança da nossa fauna e da nossa flora e das sementes do que a gente alimenta. Deixa eu pensar. A Groenlândia, a gente vê que tem roteiro com a Groenlândia. O que é muito interessante na Groenlândia é que para você se deslocar de uma vila para outra, você não tem estrada. Você tem que fazer sempre por via marítima. Então, quando você tem cruzeiros na Groenlândia, é muito interessante, porque de uma outra forma que você queira conhecer o país, todas as rotas, eu falo, todas as estradas são na água. A Groenlândia, você se conecta sempre pela água. Então, um cruzeiro é sempre muito vantajoso nessa região, porque não tem outra alternativa para você se transportar de uma cidade para outra. E as Ilhas Faroe também é outro destino que as pessoas têm falado muito. Tem alguns restaurantes que estão se destacando nessa região. Também os animais, não as ovelhas que tem na região, a produção do leite. Então, tem muita gente querendo conhecer o que está sendo feito nas Ilhas Faroe. Para você ir às Ilhas Faroe, se você começar e terminar um cruzeiro em Copenhague, por exemplo, são voos diretos, porque fazem parte, tanto as Ilhas Faroe como a Groenlândia, do Reino da Dinamarca. Então, também fica fácil se você já está em Copenhague e quiser estender para esses lugares. Eu estou chegando no fim, né? Porque eu acho que eu já passei. Falando um pouco do nosso trabalho, o que a gente ajuda vocês? A gente ajuda vocês com a parte terrestre, vocês já têm um super especialista com o que há de melhor nos cruzeiros. Então, quando vocês quiserem estender a sua viagem do início até o pós-viagem, ou mesmo se vocês precisarem de tours em português, e a gente pode fazer isso com a Qualitours ou com os agentes de viagem, que você faça a parada nos portos e ao invés de ter um tour em inglês, também a gente pode incluir esse detalhe dos tours em português em cada porto por onde você for. Isso também, quando nós temos disponíveis os guias em português, no Báltico inteiro nós temos, em Tromsø nós temos, algumas cidadezinhas menores é um pouco mais difícil, mas nos centros culturais isso não tem nenhum problema. Aqui a gente deixa na apresentação, vai para vocês os nossos contatos, o nosso e-mail para falar conosco assuntos gerais ou para fazer reservas. A gente também está no Clubhouse, a gente tem um espaço ali muito bacana. Aqui é o encerramento dela. Eu preparei um filme, Chimeneia, com você,
como você quiser apresentar esse filme e passar, que é um pouquinho sobre o conceito, assim, o que seria o luxo na Noruega, né? O conceito norueguês, o que nós entendemos como luxo. Estou colocando aqui já o vídeo, um momento. Desculpa, sem querer eu coloquei o vídeo errado. Estou colocando novamente aqui, voltando. Erros acontecem. Imagina uma terra nos confins do mundo, longa, estreita e bela. Uma terra de montanhas altas e irregulares, uma terra ao longo de fiordes belos e profundos. Uma terra que inspira poetas, artistas e exploradores, mas que continua para outros um lugar ainda desconhecido. Um lugar onde a natureza domina e as estações inspiram, onde encontra nuvens brigando contra o sol e geleiras cobertas de neve. Um lugar calmo, mas de pessoas gentis, que desejam compartilhar esse pedacinho de luxo puro e intocado. Para nós, luxo não é ouro nem é brilho. Nosso luxo aqui é a natureza, a simplicidade, o minimalismo. São as paisagens que nos deixam sem fogo. É o vento batendo na janela, o aconchego de uma fogueira. É o sentimento de domínio quando conquistamos o topo de uma montanha. É a conexão da natureza com a comida local, o encantamento dos sentidos, dos contrastes e dos detalhes. São os serviços de atendimento sem igual por pessoas que você sente que conheceu durante toda a sua vida. É conhecer pessoas de todo o mundo, com o mesmo desejo de experimentar algo único. Deixe inspirar por nós e conheça o verdadeiro luxo à maneira norueguesa. Muito Maravilha, legal. Roberta. Agora a gente fica aqui babando, né? Porque o nosso trabalho é assim mesmo. Babei a semana inteira, foi Antártica, Mediterrâneo e agora norte da Europa. E a gente preso aqui sem poder viajar. Mas assim é bom, a gente valoriza quando a gente puder viajar, a gente faz essa reflexão agora, e aí a gente valoriza e a gente vai aproveitar cada minuto, tenho certeza. E a gente vai fazer as escolhas certas, saber investir. Você falou que você vai fazer um sorteio, não falou? Vou, mas vai ser no. Acredito que a gente tem que juntar todos que participaram, 80% nos 3 dias. E se a gente puxa um relatóriozinho para fazer essa avaliação, né? Então vai ser entre hoje ou amanhã, acredito que a gente consiga fazer esse sorteio. Então, essa aqui O que será? Surpresinha? Vamos incluir no sorteio? Claro, Essa é a nossa, que a maravilha! nossa mascotinha. Então, a gente pode incluir aí para o agente de viagem, que ela é super fofinha. A Como nossa a gente manda depois? Vamos incluir no do terceiro dia, né, de hoje.
no A último gente sorteio. não se preocupa com isso. Ai, que Legal. ótimo. Então, combinado. Maravilha. É isso aí, assim, tem os meus contatos, a gente só trabalha com os especialistas. Eu falo que hoje são os especialistas de viagem, né? Porque na minha época, quando eu comecei, a gente só era agente de viagem. Agora tem, acho que 50 nomenclaturas. Mas eu trabalho sempre com o profissional. Eu não atendo o cliente final. Eu não sou uma agência de viagens. Então, eu desenho, trabalho com a gente, valorizo que ele seja o nome que ele queira se chamar, mas que tem esse comprometimento de fazer um programa sério com o seu cliente, estamos aí para atender as pessoas. Muito obrigada, Roberta. Maravilhosa apresentação.